Dos irmãos, amém? Graças a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa que nós temos de estar aqui reunidos, no domingo, para glorificar o nome do nosso Deus. É um privilégio que a igreja tem de se reunir como igreja, como corpo de Cristo, para exaltar o nome do Senhor. Nós estamos felizes por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele vai continuar nos ajudando. Felizes pela vitória do nosso pastor presbítero Felipe, Glória a Deus. Ele é pastor, Mas agora, presbítero. Graças a Deus por isso. Eu também tenho certeza de que grandes coisas o Senhor tem a fazer na vida do nosso pastor. Glória a Deus por isso. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Essa semana nós tivemos ali no Templo Central a Escola Bíblica de Obreiros, e o tema é o capítulo 4, versículo 15 de Efésios, que fala sobre crescer em tudo naquele que é o cabeça em Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E eu quero falar sobre esse tema, já que isso foi tratado a semana toda lá. Eu não estive lá, talvez muitos dos irmãos aqui. Eu só estive na sexta-feira, quando o pastor Felipe seria consagrado, mas talvez os irmãos também não tenham estado lá. E eu acho um tema muito importante, uma palavra maravilhosa, e eu quero falar sobre isso nessa noite, sobre a unidade do corpo de Cristo. Mas eu quero ler a partir do versículo 1. Nós vamos ler Efésios 4, do 1 ao 16. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém, irmãos? Glória a Deus. A minha oração é para que o Espírito Santo de Deus ilumine o nosso entendimento e que Ele ministre e aplique essa palavra a cada coração, porque nós sabemos que a palavra de Deus é poderosa. Ela é uma espada de 2 gumes, como diz a Bíblia. Ela penetra até a divisão da alma e o espírito, e ela cumpre o propósito
para o qual ela foi enviada. Então, a minha oração ao Senhor é essa, para que essa palavra possa trazer transformação para a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, nós já estudamos aqui na igreja essa epístola aos Efésios, tanto na escola dominical, quanto no culto de ensino nas quartas-feiras. É uma epístola riquíssima. Dizem alguns estudiosos que a epístola aos Efésios é um verdadeiro tratado da vida cristã. E por que isso? Porque ela é importante tanto para o novo convertido, quanto para aquela pessoa que já é mais madura na fé. Para o novo convertido, ela é importante porque nessa epístola, o novo convertido pode aprender mais sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, sobre a sua responsabilidade como parte da igreja do Senhor, como parte do corpo de Cristo. E o crente maduro também, lendo a epístola aos Efésios, ele aprofunda o seu conhecimento sobre a redenção, sobre a nossa salvação, e também sobre o seu papel na edificação da igreja. Nós podemos dizer que a epístola aos Efésios, ela é a epístola da nossa riqueza e do nosso andar em Cristo. Guarde isso. Ela é a epístola da nossa riqueza e do nosso andar em Cristo. Nos 3 primeiros capítulos, que são a parte doutrinária dessa epístola, Paulo vai falar da riqueza do crente em Cristo, como o crente é rico em Cristo Jesus. E o versículo-chave dessa primeira parte é o versículo 3 do capítulo 1, quando Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse é o versículo-chave. Então, nessa primeira parte, Paulo vai falar dessa riqueza que o crente tem em Cristo. E na segunda parte, que é a parte prática, que são os 3 últimos capítulos, os capítulos 4, 5 e 6, Paulo vai falar do andar do crente com Cristo. E o versículo-chave é o primeiro versículo desse capítulo 4 que nós já lemos, quando Paulo roga aos crentes que andem de acordo com a vocação para a qual foram chamados. Essa epístola também, irmãos, mostra as 3 posições do crente. O crente está sentado, ele está andando e está de pé. Ele está assentado diante de Deus, como nós vimos aqui. A posição do crente diante de Deus é assentado em regiões celestiais. A posição do crente diante do mundo é andando. Diante do mundo nós estamos andando, nós estamos nos movimentando em unidade e santidade. E diante do adversário, diante de Satanás, nós estamos de pé. É aquele conflito espiritual sobre o qual o apóstolo fala no capítulo 6. Os irmãos sabem muito bem, conhecem a Bíblia, sabem que nós temos nessa epístola, no capítulo 6, a descrição da armadura de Deus. Então é quando Paulo fala da posição do crente diante do adversário. Então, assentado diante de Deus, em posição de honra, nas regiões celestiais, andando neste mundo, manifestando a multiforme sabedoria de Deus em unidade e santidade, e de pé diante do inimigo, resistindo, revestido de toda a armadura de Deus. No capítulo 1, então, Paulo fala desses benefícios, dessa riqueza espiritual que o crente tem em Cristo. E que riqueza é essa, irmãos? São as bênçãos espirituais que nós recebemos. Né? Não vamos falar aqui de cada uma, porque não é o caso. Nós queremos falar sobre o capítulo 4, mas só a título de menção, Paulo fala da eleição, nós somos escolhidos para sermos de Deus, para vivermos em santidade. Ele fala da nossa adoção como filhos, ele fala da nossa redenção, já que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Ele fala da remissão, já que nossos pecados foram perdoados. Ele fala da nossa herança celeste. Além de tudo isso, o crente tem a promessa de uma herança celestial. Ele fala do selo do Espírito Santo,
Porque o crente é selado, ele tem a marca do Espírito, ele tem o penhor do Espírito para o dia da redenção. E Paulo fala também da compreensão do mistério. O crente tem a compreensão daquele mistério que estava oculto e depois foi revelado. Então, irmãos, não é pouca coisa não é? São todas essas riquezas espirituais que nós temos em Cristo Jesus. No capítulo 2, ele fala da nossa salvação e ele faz um paralelo entre o que nós éramos e o que nós somos hoje. Nós estávamos mortos espiritualmente e hoje nós estamos vivos. Nós estávamos no reino das trevas e hoje nós estamos no reino da luz. Nós éramos dominados pela natureza humana, mas hoje nós somos salvos pela graça. Nós estávamos separados de Deus, mas hoje nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Nós éramos estrangeiros, hoje nós somos povo de Deus. Nós somos nova criação do Senhor. E no capítulo 3, ele fala desse mistério. O mistério que estava oculto. Que mistério é esse? O mistério de que Deus tinha um plano de criar um povo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, e que os gentios também fariam parte desse povo. Então, Paulo fala desse mistério do qual ele foi feito dispenseiro. Paulo foi feito dispenseiro desse mistério. E então, irmãos, nós lemos aqui o capítulo 4, onde começa exatamente a parte prática dessa epístola. É muito comum, eu já disse isso aqui em outras oportunidades, que é muito comum nós encontrarmos essa estrutura nas epístolas de Paulo. Sempre uma parte doutrinária e depois uma parte prática, onde ele convida os crentes à ação, onde ele convida os crentes a viverem conforme aquilo que eles já são em Cristo. Então, na epístola aos Efésios, por exemplo, se na primeira parte doutrinária ele fala que nós fomos feitos, criados para boas obras, na segunda parte ele vai mostrar quais são essas boas obras. Se na primeira parte ele fala que nós temos a marca, o selo do Espírito, na segunda parte ele vai mostrar como nós devemos nos portar em relação ao Espírito Santo de Deus. Não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E aqui nesse capítulo 4, especificamente, Paulo está falando, ele está rogando aos crentes que andem em unidade. Paulo está rogando aos crentes que andem em unidade. Então, nós vamos falar aqui agora, eu vou lendo agora por partes e comentando com os irmãos. Nos primeiros 3 versículos, nós temos aí o pedido de Paulo para que os crentes andem em unidade. Então, vamos ler de novo esses 3 versículos. Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui, irmãos, no primeiro versículo, nós já aprendemos algo muito importante com o apóstolo Paulo. Paulo diz que ele era o prisioneiro do Senhor. Quando ele escreve essa epístola, ele estava preso. Provavelmente em prisão domiciliar. A epístola aos Efésios é uma daquelas epístolas que foram escritas na prisão. Paulo estava preso, estava numa situação adversa, porque ninguém gosta de estar preso. Mas mesmo assim, ele escreveu essas epístolas, que se tornaram parte do cânon sagrado e que hoje abençoam a igreja do Senhor em todas as partes do mundo. Paulo poderia dizer: olha, eu estou preso aqui, não vou fazer nada. Enquanto Deus não agir, enquanto ele não resolver esse problema, eu não faço nada. Mas Paulo entendia que até a sua prisão era providência divina para que ele pudesse ter um tempo e escrever essas epístolas. Então, o nosso ministério não depende da circunstância da nossa vida. Quantos crentes falam isso para Deus, eu não posso trabalhar, não posso fazer nada. Eu não posso desenvolver nada porque eu tenho esse problema e Deus não resolve. Como é que eu vou fazer alguma coisa se eu estou doente e Deus não me cura? Se eu estou desempregado e Deus não abre a porta? Irmãos, a lógica não é essa. Deus te chamou para você obedecer,
sem ver nada, e depois ele vai fazer aquilo que ele tem que fazer na sua vida. Então, o nosso ministério não depende das circunstâncias. Em circunstâncias adversas, nós temos que continuar fazendo a vontade de Deus. Nós temos que continuar cumprindo o nosso papel nos planos de Deus. Porque é muito fácil trabalhar quando está tudo tranquilo, né, irmãos? É muito fácil trabalhar com vento favorável, mas com vento contrário é que a coisa fica difícil. Mas nós não devemos esperar o vento favorável para obedecer à palavra do Senhor. Então, Paulo diz aqui que ele pede aos crentes que andem de maneira digna da vocação para a qual foram chamados. Qual é a vocação da igreja, queridos? Qual é a vocação dos crentes? Os crentes foram chamados para glorificar o nome do Senhor. Os crentes, a igreja é a agência de Deus na terra. E através da igreja é que a multiforme sabedoria de Deus é demonstrada ao mundo. Essa é a nossa vocação. Nós fomos chamados para proclamar o mistério de Deus, para anunciar a salvação, para sermos sal da terra e luz do mundo. Essa é a vocação da igreja. Então, Paulo diz aqui que nós devemos andar de maneira digna dessa vocação. E depois ele fala sobre algumas virtudes que nós devemos cultivar de acordo com essa vocação. Ele fala de humildade, de mansidão, ele fala aqui de paciência, de amor, de tolerância. São virtudes que nós devemos cultivar para que haja unidade no corpo de Cristo e para que nós possamos cumprir o nosso papel de manifestar a multiforme sabedoria de Deus ao mundo. Nós temos que andar nessas virtudes. Humildade, irmãos, é algo difícil de definir, né? O que é humildade? Humildade é conhecer as nossas limitações. É saber que nós somos limitados. Humilde é aquela pessoa que não se exalta, que sabe que é servo, né? Ela se coloca numa posição inferior à posição do seu irmão. Isso é dificílimo, né, irmãos? Isso é muito difícil. Mas é isso que Paulo está dizendo. Olha, você tem que ser humilde. Você tem que considerar o seu irmão superior a você, né? Você não pode se achar melhor que ele. Não, você não pode se exaltar. É isso que ele está dizendo. Paulo fala de mansidão, que é delicadeza, gentileza. O crente, ele não fica o tempo todo em busca dos seus próprios direitos. Algumas vezes, ele até abre mão desses direitos para glorificar o nome do Senhor e para manter a unidade da igreja. Paulo fala de paciência, ou em outras versões de longanimidade, que é o ânimo longo, né? É suportar, ele fala de tolerância também. Tudo isso, irmãos, é muito importante para que nós possamos manter a unidade no corpo de Cristo. E ele diz também, no finalzinho aí do versículo 2, que nós temos que suportar uns aos outros em amor. Ou seja, o amor é aquela virtude que serve de base para que nós possamos, então, fazer com que todas essas virtudes sejam desenvolvidas. É em cima do amor, né? É em cima do amor. O amor é que serve de amálgama, de cimento, para que todas essas virtudes possam prosperar. Depois, irmãos, no versículo 3, Paulo fala que nós devemos fazer todo o esforço para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que significa isso? Quem é que promove a unidade no corpo de Cristo? É o Espírito. Essa unidade, ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Ela é fruto da morte de Cristo. Lembre-se que Jesus, quando orou aquela oração sacerdotal lá de João 17, ele orou para que nós fôssemos um. Ele disse que ele morreu, né? Um dos motivos da sua morte é para que nós fôssemos um, para que a igreja tivesse unidade. Então, essa unidade, ela é possível por causa da morte de Cristo e por causa da atuação do Espírito Santo. Mas se por um lado, irmãos, é o Espírito que produz essa unidade, é o crente que tem que preservar. É o crente que tem que preservar essa unidade. Porque Paulo fala aqui que nós temos que fazer todo o esforço. Não é algum esforço. Não é um pouco de esforço. Ele diz que nós temos que fazer todo
todo o esforço para preservar a unidade pelo vínculo da paz. Então, o crente tem responsabilidade de preservar essa unidade. É responsabilidade nossa. É o Espírito Santo que promove. É Ele que produz. Sem Ele não poderia haver unidade. Não poderia haver unidade na igreja, mas o crente precisa preservar. No que depender dele, ele tem que fazer tudo para que essa unidade não seja abalada. Depende de nós. Dos versículos 4 ao 6, irmãos, o apóstolo Paulo agora vai mostrar em que está fundada essa unidade. Por que é que a igreja de Cristo pode andar em unidade? Olha lá o que ele diz. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, a nossa unidade está baseada nessas 7 colunas que nós vimos aqui. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Os crentes estão, irmãos, firmados sobre essas colunas. A igreja é um corpo só. A igreja é um corpo, ela é o corpo de Cristo. Um mesmo Espírito atua nessa igreja, que é o Espírito de Deus. Nós temos uma só esperança. Essa esperança pode ter vários aspectos, mas a nossa esperança é a mesma. É a esperança da nossa redenção completa. É a esperança da volta do Senhor. É a esperança de nós sermos resgatados deste mundo. Nós temos a mesma esperança. É a mesma esperança. Nós temos um só Senhor. Só um é o nosso Deus, a mesma é a nossa fé, só um batismo. Provavelmente Paulo aqui não estava falando do batismo no Espírito Santo, provavelmente ele estava falando no batismo nas águas, porque ele está relacionando aqui características, elementos que fazem com que o crente faça parte de um mesmo corpo, com que os crentes sejam irmãos, e finalmente um só Deus. E vejam que ele repete, sobre todos, por meio de todos, em todos. É esse Deus que enche a igreja, é esse Deus que preenche a nossa vida. Então assim é a nossa unidade. Dos versículos 7 ao 16, irmãos, vejam que Paulo até agora falou da unidade dos crentes. Ele está falando até agora de relacionamento. Os crentes precisam ter uma unidade no seu relacionamento. Mas a partir de agora, dos versículos 7 ao 16, ele vai falar da unidade no serviço cristão. Porque as duas coisas estão relacionadas. Para haver unidade no serviço, primeiro tem que haver unidade no relacionamento. Então, Paulo agora vai falar da unidade no serviço cristão. Versículo 7, ele diz assim, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Vejam, irmãos, como agora muda um pouco, né? Antes ele vinha falando de todos, né? Todos os crentes, um só corpo, né? Deus age no meio de todos. Versículo 6, ele termina falando dessa questão da totalidade dos crentes. Falando da questão do corpo de Cristo de uma forma una, né? Coesa, uma coisa só. Mas agora ele vai mudar o foco. Agora ele vai voltar o foco para cada parte desse corpo, para cada membro desse corpo. Se no versículo 6 ele termina dizendo que Deus é Pai de todos, que é sobre todos e age por meio de todos, no versículo 7 diz, e a cada um. Então agora mudou o foco. Agora ele está falando de cada membro desse corpo. E por que ele vai falar de cada membro desse corpo individualmente? Porque ele vai falar agora de dons espirituais. O que o apóstolo Paulo traz agora, nesses versículos, é a realidade, a importância dos dons espirituais na igreja e o papel de cada membro desse corpo. Então, por isso ele diz aqui, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Lá em 1 Coríntios 12, 1, nós encontramos o apóstolo Paulo
falando também sobre dons espirituais à igreja de Corinto. E lá, irmãos, ele já diz uma coisa muito importante. Ele diz, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. Paulo considerava importante que a igreja do Senhor entendesse o que era o dom espiritual, a importância do dom espiritual. Por isso, naquele texto de Coríntios, ele já fala, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, quero que vocês entendam. E o que são os dons espirituais, irmãos? Nós sabemos aqui, né, somos crentes há bastante tempo, que os dons espirituais são habilidades que Deus concede aos cristãos para a edificação do corpo. Para a edificação do corpo. Não é de forma alguma uma habilidade natural. Já falamos disso aqui em outras ocasiões. O dom não é um talento natural, mas é algo sobrenatural que Deus concede a cada crente para que ele possa exercer uma função no corpo de Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz aqui que a cada um de nós foi concedida a graça, irmãos, graça aqui ele não está falando de salvação. Nesse contexto, ele está falando do poder de servir a Deus. Então, a graça aqui é o dom espiritual. Nós podemos conferir também lá em 1 Pedro 4, de 10 a 11. Eu quero ler esse versículo com os irmãos, para que os irmãos vejam aqui o contexto dessa palavra graça. Diz assim em 1 Pedro 4, de 10 a 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então vejam aqui que Pedro relaciona a graça ao dom. É o mesmo que Paulo está fazendo aqui. A graça é o dom, é o poder de servir a Deus nesse contexto. E algo muito importante que nós precisamos observar aqui é que a graça é repartida segundo a vontade de Deus. O dom é dado segundo a vontade de Deus. Então não é o que eu quero e nem o que você quer. É o que Deus dá conforme a sua soberana vontade. Lá em 1 Coríntios 12, versículos 11 e 18, diz assim, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Paulo está falando dos dons espirituais. E ele diz, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribuiu individualmente a cada um conforme quer. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Isso mesmo. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Ou seja, o pé está lá porque Deus colocou ele lá. Deus queria que ele fosse pé. Né? A mão, o braço. Então, é Deus que dispõe o membro no corpo conforme ele quer. Outra verdade que nós aprendemos aqui, irmãos, é que todo crente verdadeiro tem um dom espiritual. Todos têm dons espirituais. Talvez você não saiba, não conheça o seu dom, ou talvez esteja negligenciando. Isso é muito perigoso. Lembram-se do que Paulo disse a Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,14? Paulo diz, não negligencie o dom que você recebeu com imposição de mãos do presbitério. Paulo disse isso a Timóteo. Então, todo crente verdadeiro, irmãos, tem dom espiritual. Ele precisa descobrir e colocar em prática esse dom. Bem, continuando aqui, queridos, agora dos versículos 8 ao 10, Paulo agora vai falar por que é que Jesus tem autoridade de conceder dons à igreja. Olha o que ele diz aí. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Paulo aqui, irmãos, cita o Salmo 68.
Lá no Salmo 68 existe uma metáfora falando de Deus como um grande guerreiro que entra vitorioso no templo de Jerusalém, representando o altar celeste. Paulo agora pega este versículo do Salmo 68, Paulo pega esta metáfora, esta realidade do Salmo 68 e aplica a Cristo e a sua ascensão. Então ele está dizendo que depois da sua ascensão, Cristo subiu vitorioso aos céus, levando com ele prisioneiros cativos, como era comum que generais da época fizessem. Quando voltavam vitoriosos, eles voltavam trazendo os seus prisioneiros. E agora Paulo diz que Cristo voltou vitorioso aos céus, levando prisioneiros, provavelmente numa referência aos inimigos que Cristo derrotou na cruz. Aos inimigos espirituais, às potestades e aos principados que foram despojados por Cristo na cruz. E Paulo está dizendo que então Cristo subiu vitorioso e por isso agora ele pode distribuir dons aos homens. Por isso ele pode distribuir dons aos homens, porque ele subiu vitorioso aos céus. Não vamos aqui entrar na polêmica dessa passagem, né? Desse versículo. Os irmãos sabem que esse versículo 9, quando diz que Cristo desceu às profundezas da terra, alguns interpretam que Cristo foi ao inferno e outros dizem que significa simplesmente que ele veio à terra, né? Ele saiu do céu, das alturas celestiais e veio às partes mais baixas da terra. Isso para nós aqui não importa. O que importa é a realidade de que ele subiu vitorioso ao céu e de que nessa ascensão ele pôde então distribuir dons aos homens, porque como ele disse aos discípulos, todo o poder foi me dado no céu e na terra. É isso que ele falou? Ele recebeu autoridade. Então quando ele volta vitorioso ao céu, na sua ascensão, ele distribui dons aos homens. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então, Paulo pega esse versículo do Salmo 68. Eu já disse aqui para os irmãos que os apóstolos eram intérpretes autorizados do Antigo Testamento. Então, quando nós vemos uma passagem do Antigo Testamento citada no Novo Testamento, interpretada, nós sabemos que é a interpretação correta. Esse Salmo 68 se concretiza, tem a sua concretização final na pessoa de Cristo, quando ele sobe aos céus vitorioso, levando, como diz a palavra de Deus, cativo o cativeiro em outras versões. Então, por causa disso, ele pôde distribuir dons aos homens e encher todas as coisas com a sua plenitude. A partir do versículo 11, irmãos, nós temos aí os dons que Deus, né, alguns dos dons que Jesus Cristo distribuiu à sua igreja. E aqui nós temos aqueles famosos dons de liderança. Os famosos dons de liderança, versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, esses dons, irmãos, só voltando. Esses dons, irmãos, são o coração da igreja. A igreja jamais poderia existir sem esses dons. São os dons de liderança. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Dons importantíssimos para a igreja do Senhor. Né? São o coração, como eu disse, da igreja. Nós não queremos aqui falar de um a um. Né? Já tivemos várias aulas aqui na igreja, na escola dominical, falando sobre os dons espirituais e falamos de cada um desses dons, mas eu gostaria apenas de lembrar os irmãos de que não existem apóstolos mais nos dias atuais, tá, irmãos? Como os 12, não existem mais apóstolos no mesmo sentido em que os 12 eram apóstolos. Eu louvo a Deus, né, porque a nossa igreja não tem apóstolos, graças a Deus por isso, porque não existem mais apóstolos nesse sentido. Os verdadeiros apóstolos, aqueles que poderiam ser chamados apóstolos hoje, e num sentido mais amplo, seriam os missionários, mas eles não requerem, né, não invocam para si mesmos esse título. Então, os apóstolos, como os 12, são somente os 12.
né? Não existem outros apóstolos como aqueles. Hoje nós temos aí várias igrejas com apóstolos, né? Apóstolo fulano de tal. Não existe, tá, irmãos? Apóstolos como os 12, e nós precisamos saber disso, assim como não existem profetas como os profetas do Antigo Testamento. Mas esse não é o foco aqui na nossa mensagem, é só para trazer esse conhecimento aos irmãos. Os irmãos já sabem disso, mas é só para reforçar. E qual é, irmãos, então, o propósito? Por que Jesus Cristo dá dons à igreja? Preste atenção nisso. Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Para que servem os dons espirituais? Para edificar o corpo de Cristo. Para que a igreja cresça e também para preparar os membros para que exerçam os seus próprios dons. Porque nós temos que entender, irmãos, que não é só a liderança que deve exercer os seus dons na igreja. Não. Os crentes, os membros, também devem usar os seus dons para a edificação do corpo de Cristo. E nós temos que nos lembrar que existem vários dons. Nem todos são chamados para serem líderes, não é verdade? Nem todos, como o próprio apóstolo Paulo diz, nem todos são mestres, nem todos são pastores. Não, mas todos são chamados para servir. E existem vários dons, queridos. Nós temos que nos lembrar disso. A Bíblia fala de dom de misericórdia, dom de exercer misericórdia. Olha só, quem é que ora pedindo esse dom, né? Senhor, me dá o dom de exercer misericórdia. Dom de liderança. Dom de contribuir. Sabia que contribuir é um dom? Contribuir é um dom. E você vai falar, não vou contribuir então mais não, irmão, porque eu não tenho esse dom. Né? Não, todos nós temos que contribuir. Mas quem recebe o dom faz isso de uma forma mais excelente. Dons de socorro. Então, nós temos que entender, irmãos, nós somos pentecostais, mas nós temos que entender que o dom não é só língua estranha e profecia, tá? Existem vários dons que Deus nos dá. Lá em Romanos 12, 3, o apóstolo Paulo faz uma advertência, também falando sobre dons espirituais. Ele diz, olha, que ninguém pense de si mais do que deve pensar. Ou seja, não é que ninguém se engrandeça, que ninguém ache que é muita coisa se não é. Então, cada um de nós tem que saber, tem que buscar de Deus qual é o nosso dom e qual é o nosso lugar no corpo de Cristo, para que nós possamos contribuir efetivamente com a edificação da igreja do Senhor. E agora, irmãos, já caminhando aqui para o final dessa mensagem, nós temos os resultados, né? Nós vimos que Deus dá esses dons, que Jesus Cristo distribuiu esses dons de liderança com o propósito de que a igreja seja edificada, com o propósito de que a igreja cumpra o seu papel. E quais são os resultados? Vejam os resultados aí dos versículos 13 a 16. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Primeira coisa, irmãos, primeiro resultado aí é que a igreja se torna uma igreja unificada e amorosa. Quando os dons são exercidos na igreja do Senhor, o que acontece? Existe crescimento no conhecimento do Senhor, ou seja, crescimento na convicção que nós temos sobre Cristo. É para isso que servem os dons, para que a igreja tenha o que está dizendo aqui, ó, unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, todos nós temos a mesma fé e a mesma convicção sobre quem é o Senhor Jesus Cristo. Então isso não é, irmãos, um simples sentimento religioso. A unidade da igreja não é apenas uma questão de sentimento. Nós nos reunimos aqui, não é? Tantas pessoas se reúnem em outros locais, em outras instituições, e também lá existe um tipo de unidade, algo que faz com que essas pessoas tenham alguma coisa em comum, compartilhem de ideais comuns.
Mas na igreja do Senhor é diferente. A unidade que nós temos em Cristo, ela é muito além de um mero sentimento religioso. Ela vai muito além de uma mera amizade, né? De apenas uma afinidade que nós temos com outras pessoas. Não, na igreja do Senhor nós temos uma unidade promovida pelo Espírito Santo de Deus e que é aperfeiçoada à medida que cada um exerce o seu dom. É isso que nós temos que entender. Então, nós crescemos em fé, a igreja se torna mais firme na fé, a igreja tem uma convicção maior. Outra coisa que acontece no versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem a erro. Irmãos, quando os dons são exercidos de forma saudável e correta na igreja, isso impede que a igreja continue sem maturidade. Isso faz com que a igreja tenha estabilidade doutrinária. Estabilidade doutrinária. Paulo está falando aqui daqueles crentes que não têm firmeza. Cada hora eles estão num lugar, cada hora eles estão crendo em alguma coisa diferente. Eles ficam em busca de novidade o tempo todo. Eles ouvem uma coisa ali, eles vão para lá. Eles ouvem outra coisa ali, eles vão para lá. Paulo está falando aqui, quando a igreja tem os dons exercidos de forma saudável, impede essa instabilidade. Faz com que a igreja seja estável doutrinariamente. Que a igreja seja firme nas suas convicções. Ela não fica para lá e para cá. E fala aqui, olha... O finalzinho aí, irmãos, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ou seja, muitos daqueles que tentam induzir os crentes ao erro, eles não são pessoas ingênuas, que não sabem o que estão fazendo. Muitos são pessoas mal intencionadas mesmo, que sabem que estão falando algo mentiroso. E é aí que nós temos que ter cuidado, irmão. É aí que nós temos que ter cuidado. Quando a igreja do Senhor tem o exercício dos dons espirituais de forma saudável, ela se torna estável doutrinariamente. E nós precisamos disso. Um dos maiores obstáculos para que a igreja se torne estável doutrinariamente é exatamente os falsos ensinos. Então, irmãos, é muito sério, nós precisamos resistir a isso. E depois, continuando aqui, a igreja se torna eficaz. Vejam aqui, no versículo 15, que é o tema, né? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Vamos ler o 16 também. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha que coisa linda, irmãos. Paulo está falando aqui que a igreja que desenvolve os dons espirituais, ela tem cooperação e harmonia no serviço cristão. Cada crente tem um papel importante no progresso da igreja e no desenvolvimento do corpo de Cristo. Preste atenção nisso, irmãos. Cada crente tem um papel importante no desenvolvimento da igreja. Olha que coisa linda. Dele todo o corpo ajustado e unido. Isso fala da ligação estreita entre os crentes, pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu quero terminar, irmãos, essa mensagem trazendo algumas aplicações para a nossa vida nessa noite. E a primeira é essa. Você está realizando a sua função no corpo de Cristo? Porque nós acabamos de ler aqui que o corpo cresce e se edifica a si mesmo na medida em que cada parte realiza a sua função. Você é parte do corpo de Cristo? Então você tem uma função. Você está realizando essa função para a glória de Deus?
Essa é a primeira aplicação que eu quero trazer nessa noite. Lembre-se da parábola dos talentos. Lembre-se dessa parábola. Todos nós recebemos um talento. Os irmãos conhecem a parábola, eu não preciso aqui ficar relembrando. Um recebeu um talento, o outro recebeu 2, o outro recebeu 5. Aquele que recebeu 1 foi lá e enterrou. Aquele que recebeu 2 ganhou mais 2. Aquele que recebeu 5 ganhou mais 5. Saiba que você vai ser cobrado de Deus por aquilo que você tem feito com o talento que Ele te deu. Não adianta ficar quietinho, no seu canto. Meu talento está aqui, eu recebi. Quando Jesus voltar, eu devolvo para Ele. Você vai ser cobrado por aquilo que o Senhor colocou na sua mão para fazer. Não se iluda. Então, como é que você tem administrado? Qual tem sido a sua mordomia daquilo que Deus colocou na sua mão para fazer? Você é parte desse corpo. O corpo só funciona bem se todos os membros estiverem juntos, unidos, e cada um estiver exercendo o seu papel. Então, se você é parte do corpo de Cristo, você precisa estar exercendo esse papel na igreja do Senhor. Mas eu não sei qual que é o meu dom, o que eu vou fazer? Descubra. Descubra em oração, descubra conversando com seu líder, pense naquilo que você gosta de fazer, pense nas suas habilidades, porque embora dom não seja um talento natural, Deus pode usar aquilo que você já tem e aperfeiçoar para que você faça melhor ainda na obra do Senhor. Então comece a investigar. Converse com outras pessoas, mas descubra o seu dom e coloque esse dom a serviço da igreja do Senhor. Outra lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é a seguinte: todos nós precisamos do corpo. Falamos isso aqui recentemente numa escola dominical. Esse negócio de ser crente dentro de casa não existe. Todos nós precisamos congregar, precisamos ser pastoreados. Esse negócio de que a igreja sou eu... Você sozinho não é igreja, não. Igreja é um termo coletivo, eclésia. Viu? A noiva do Cordeiro se refere à coletividade dos salvos. Então é na igreja que você exerce o seu dom. Então não pense que você pode ser crente dentro de casa. E por fim, irmãos, eu quero trazer aqui uma última aplicação. O que você tem feito para preservar a unidade do corpo de Cristo? Nós vimos aqui que a unidade é produzida pelo Espírito Santo, mas é o crente que tem que preservar. Você tem preservado essa unidade? Ou você é daqueles que, na primeira ocasião, faz tudo para a unidade ser desfeita? Você contribui ao contrário para que haja problema. Pense nisso nessa noite. É o seu papel fazer tudo, todo o esforço. Não é algum esforço. Não é só o que der para você fazer. É se empenhar para que a unidade do corpo de Cristo seja preservada. Então, querido, saia daqui nessa noite com essa palavra. Você tem um dom. Você está usando esse dom para a glória do nome do Senhor? Você está usando o talento que Deus te deu para a glória do nome do Senhor? Você está exercendo essa função? Você está se esforçando para que haja unidade no corpo de Cristo? E eu termino com Paulo também, em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Graças a Deus, que Deus abençoe os irmãos.